Muito bem, pessoal. Uma boa noite. Eu, antes de qualquer coisa, agradeço demais essa oportunidade de estar com pessoas tão incríveis, né, ex-professores, né, colegas, para fazer parte de um projeto tão importante, tão bonito, né? Eu fiz alguns desenhos, alguns esboços assim. O Hiroshima já trabalhou. Não sei se por coincidência ou ele se baseou naquele inicial que eu tinha feito, não sei. Mas a ideia, em linhas gerais, é a mesma, né? De fazer aquela representação, acho que seria interessante, né? Dos profissionais de saúde protegendo os pacientes, protegendo as famílias, né? Eu acho que realmente, assim, das possibilidades são muitas. Eu vou falar aqui algumas coisas para abrir a mente. Então, esse videozinho aqui não é para fechar nada. Pelo contrário, é para abrir possibilidades. Porque assim, tem situações que, até de experiência própria, né, eu também faço escultura, e de repente pode ajudar. Né? Então, acho que a gente discutindo, a gente consegue amadurecer mais as ideias. Eu que tomei a pretensão, né, de colocar esse nome, que talvez nem seja esse, mas para não ficar sem nome, eu coloquei esse projeto Heróis da Pandemia. Isso aí pode mudar a qualquer tempo também, de acordo com o que a gente desejar, o que a maioria pensar. Eu acho que coloquei um nome porque, afinal de contas, não tinha nenhum nome, certo? Então, assim, uma coisa que é muito perceptível é que, pela destruição, né, avassaladora que essa doença terrível está provocando, né, tem-se uma coisa bem observada, né, mundo afora, é que essa doença, né, ela é muito covarde, porque ela tem, como os colegas bem colocaram, né, tem ceifado, né, a vida de profissionais da saúde, né, quer dizer, aquelas pessoas que são é, vocacionadas para proteger a população na doença. Né? Então, isso tem sido uma realidade universal. Aqui no Rio Grande do Norte não foi diferente, né? Todos perdemos ex-professores, colegas, amigos, tá? Muitos perdemos familiares ou quase perderam, né? Como alguns colegas colocaram, não, assim, infelizmente, ainda estamos no processo, né? Não é uma coisa ainda que acabou, infelizmente, mas eu imagino que a cada dia que passa, mais próximos nós estamos do final disso tudo. E que eu tenho fé em Deus que ao final desse processo todo, a gente vai ter um aprendizado muito grande. Né? E que a perda dessas pessoas, né, a perda dessas vidas todas aí, não tenham sido em vão. Acho que também é importante a gente pensar dessa forma. Né? Então eu vi aqui um editorial bem interessante, né, do Jambo, bem recente, inclusive, não tão, faz alguns poucos meses, mostrando justamente isso, né, e a percepção de os profissionais de saúde como sendo verdadeiros heróis. Né? Isso tem sido bastante difundido e é uma realidade. Eu já vi alguém falar que isso seria uma romantização. Observem só, né? Como esse mundo é cruel, né? Então, eu não acho que seja romantização. Eu acho que é a realidade, né? Isso é uma interpretação, né? Mas eu acredito que é uma realidade. E, assim, eu acho fantástica essa proposta de fazer algo que deixa isso marcado, que não se deixe perder essa, essa história, não se deixa pagar pelo tempo, né? Certo? Então, em cima disso, né, a gente sabe que a memória é fundamental, né? O passado é que nos faz compreender o presente e planejar o futuro, né? Então, a gente preservar a memória, que a gente não tem muito aqui no Brasil essa cultura, tá? Que isso é muito lamentável, né? Então, a gente tem que fazer isso, né? Por preservação em respeito à memória. Eu acho que esse projeto também ele tem um elemento importante que é o reconhecimento, tá? Um reconhecimento da
da exposição, né, que alguns colegas, muitos colegas têm no dia a dia, tá? E que acabam sendo mais propensos, né, a evoluir com essa doença, e alguns até com formas graves, como a gente teve com perdas de alguns colegas. Então isso, como eu falei, eu acho que não pode ficar em vão. Esse reconhecimento, ele não só deve existir subjetivo. Eu acho que isso tem que ser demonstrado, que é o terceiro item aí, né? Então a gente tem eu acho que realmente essa ideia foi fantástica, e eu acho que a gente não deve abandonar esse projeto aí. A gente não deve abandonar. Então, assim, das ideias que foram colocadas, né, eu achei extremamente interessante a ideia da escultura, né, porque assim, a escultura ela tem um apelo visual muito forte. Eu acho que sempre teve, né, um apelo visual muito forte. A escultura, né, a estrutura de metal, a liga, né, de metal, como Hiroshima colocou, enfim, ou a pedra, ela resiste ao tempo como a memória deve resistir, né? Então, eu concordo completamente com o que os colegas colocaram também com relação à necessidade que isso fique, que seja algo que tenha que seja duradouro. Tá? Algumas questões que eu coloquei aqui para a gente também refletir um pouco, né? Que eu acho que assim, esse projeto, quer seja uma escultura, né, um monumento ou um memorial, que eu particularmente acho que seria interessante um memorial, algo maior, né, eu acho que seria mais interessante, seja que tipo de manifestação artística seja, de um jeito ou de outro, ela deve trazer essa mensagem que a gente quer passar de maneira clara, né? Isso é uma coisa que a gente acho que seria talvez o principal ponto, que a gente não pode deixar de fazer alguma coisa que não tenha significado, que as pessoas não compreendam o que significa. Um outro ponto fundamental que foi colocado é que seja durável. Não adianta fazer algo de madeira, enfim, que vá rapidamente ser destruído pelas intempéries. O próprio Hiroshima também já comentou a respeito, né? E até a ação do homem também, né? Até acho que o Alexandre colocou pichação e tal, mas enfim, a gente vai ter que superar isso. Então, que seja durável, que seja exequível, né? Não adianta a gente pensar uma coisa abstrata, que não vai ser possível colocar no mundo real, com certeza, tá? E a criatividade. Eu acho que, assim, existem várias formas de fazer uma escultura, um monumento. Você pode fazer um obelisco, né? Que é uma obra de arte. Você pode fazer um busto, você pode fazer um mural com os nomes, simplesmente. Então tem várias formas de fazer. Eu, assim, defendo uma estratégia que valoriza a criatividade. É a gente fazer alguma coisa diferente. Porque esse diferencial, ele vai assim ter um impacto muito positivo, tá? Na representatividade, na força que essa ideia, esse monumento, esse memorial vai deixar nas pessoas. A questão do custo foi muito bem colocado, e o tempo. Desses itens todos aí, o que eu acho que a gente pode negociar é custo e tempo. Os outros aspectos aí, da mensagem, da criatividade, esses pontos de ser exequível e tal, isso aí são pontos que a gente não pode deixar de fazer em função do tempo nem em função do custo. Então, acho que o professor conversou aí, colocou muito bem que a gente tem tempo para isso. Né? Então, é melhor que faça um trabalho muito belo e muito significativo, que consuma mais tempo, do que fazer algo menor devido a uma questão de tempo somente. Eu acho que o tempo a gente pode trabalhar com ele com bastante calma, e o custo a gente pode flexibilizar. Eu acho que essa questão do bronze é muito boa, né? Uma liga de metal fantástica. E existem outras alternativas aqui. Né? Por exemplo, existe um artista aqui no Rio Grande do Norte, artista plástico, que ele tem um trabalho que eu acho que eu até destaquei aqui, que a gente pode ou não aproveitar. Ele pega sucata, derrete aí esse material, faz chapas,
e aí faz as esculturas, os desenhos, né, nesses materiais. Quer dizer, é um material, uma matéria-prima que não tem impacto ambiental, pelo contrário. Então acho que até isso a gente poderia valorizar também, certo? Utilizar matéria-prima reciclada. Eu acho que é uma possibilidade, a gente pode fazer isso. Tá? Depois de tudo isso, dessa discussão toda, é levar para um artesão. O artífice, ele que vai dar a última palavra, né? De qual material, imagino eu, né? O que convém fazer, o que dá para fazer, o que não dá. Então a gente precisa, no final de tudo, vai ter que ter uma opinião do artesão, e não apenas entregar para ele a coisa feita, né? A gente precisa dele para ajudar a gente, quer seja um conhecido, alguém contratado, não sei como seria isso, mas o processo de planejamento eu acho que seria melhor conduzido se tivesse um artista, né, um artesão conosco. Nós temos que deixar muito claros, né, dentro da mensagem, o que a gente quer transmitir e como a gente quer transmitir isso. Essa é a ideia, essa é a mensagem. Tá? Eu acho que o que a gente quer transmitir já ficou muito claro. Né? O professor Medeiros já colocou diversas vezes, colocou isso por escrito também. Né? Eu acho que isso não há dúvida que é colocar a questão do profissional de saúde, que eu acho que, particularmente, eu acho que poderia não se resumir apenas no médico, na figura do médico. Eu acho que a gente poderia expandir para os outros profissionais, porque assim como colegas médicos morreram, né, nos deixaram colegas enfermeiros, técnico de enfermagem, enfim, então minha opinião particular é que a gente também, é, digamos, nós também nós também nos juntássemos a essas categorias, essas outras profissões, porque todos sofreram também. Isso facilitaria, acho que, na questão do custeio, tá? E eu acho que aumentaria a questão do impacto na percepção das pessoas de um modo geral, porque não foi só o médico que faleceu, né, que morreu. Então, eu particularmente, eu acho que é realmente destacar o papel do profissional de saúde diante da doença, de uma doença desconhecida, se expondo muitas vezes, tá? E se preocupando muito mais com a vida de terceiros e com a vida da própria família do que com a própria vida. Então, assim, alguns esboços que eu fiz, e o colega Hiroshima também foi na mesma linha, né? Eu acho que traduz isso, né? Acho que essa questão do profissional se expor em nome de algo que ele acredita, em nome de algo que ele ama. Seria, na minha percepção, o paciente seria a família, na verdade. Não só a dele, mas as outras famílias também. E aí, como a gente vai querer transmitir isso? É o que a gente vai discutir aqui. Eu vou colocar algumas ideias aqui para a gente ir amadurecendo. Tá? Então, a gente tem que ter uma ideia central bem definida, que eu acho que isso está relativamente claro. Isso pode ser redigido para ficar mais concreto, mais cristalino. Tá? Alguém pode fazer um pequeno texto e colocar isso de maneira bem clara. Né? Porque eu acho que estando escrito facilita a vocação das ideias. Né? E aí, como a gente vai querer transmitir isso? Eu, particularmente, eu preferi o memorial. Uma coisa mais ampla, né? Uma coisa maior diante quão monumental tem sido o impacto dessa doença. Eu tenho um viés assim, grande para a escultura, a forma humana, então seria o antropomórfico. Eu acho que Hiroshima também ele pensa dessa forma. O abstrato eu acho que às vezes não fica tão claro o que quer ser passado, a informação, tá? Então eu prefiro muito mais o antropomórfico e eu assim sou uma pessoa que tem um viés assim pro clássico, pro realista. A gente vai discutir um pouco a respeito disso, que é um caminho. Mas pode ser mais caro, então, mas não vamos abandonar nenhuma ideia. Vamos discutir um pouco mais, porque às vezes a gente, muito pragmático, a gente pode castrar uma ideia, deixar passar alguma boa ideia. Com relação à matéria-prima,
eu acredito que o bronze é uma excelente opção e eu não descarto de minha parte que pudesse ser utilizado material reciclado também, porque é um material mais barato e é um material que tem a questão do impacto ambiental, que é uma coisa que todo mundo que vai fazer qualquer coisa tem que pensar nisso hoje em dia, né? Tem que dar o exemplo. Então eu acho que o material reciclado, eu acho que é uma possibilidade, né? Porque assim como o material reciclado que estava abandonado, desprezado, se ressurgiu, né? Teria até esse simbolismo, né? Que é você construir a partir da destruição, né? Transformar a derrota em vitória, né? Você fazer uma releitura, uma morte não tendo sido uma derrota, né? A morte significando algo muito maior, não apenas a cessação da vida de uma pessoa. O custeio, já vi algumas ideias bem interessantes aí, a gente pode pensar também em ajudar. O local onde colocar, tem vários locais, a cidade de Natal é muito bela, tem vários locais onde poderia colocar. Não sei se o campus, que é um local público, poderia também, tem muitos espaços interessantes lá. Tem a parte lateral ali da universidade, não sei se também seria adequado, mas eu concordo que teria que ser um local realmente público, né, que permitisse que as pessoas terem contato com aquela obra. Opiniões internas, que é o que a gente está fazendo aqui, e opiniões externas, que seriam especialmente os artistas, os artífices, que vão colocar essas ideias aí em prática. E as artes conceituais, o que a gente está fazendo. Aqueles esboços lá, que às vezes não dá para entender muito bem, mas eu acho que a gente está conseguindo caminhar bem. No final disso tudo vai ter uma proposta final, que aí vai ser votada, né? Então eu vejo, né, a gente nessa primeira parte, tá? Eu acho que a gente precisa, como, né, Hiroshima colocou, ter uma apreciação de um artífice para participar desse processo de discussão, para a gente não perder tempo. Uma proposta final colocada, aprovada, e aí sim entra na construção. Como a gente não tem pressa, eu acho, então esse processo ele pode ser feito de maneira bem comedida, para que a gente consiga fazer um projeto, digamos que traduza melhor os nossos anseios, né, a ideia. Com relação aos estilos, né, tem um estilo clássico, que eu sou mais inclinado para essa parte aí, modernista, contemporâneo, um modelo híbrido, uma forma que eu botei aí que nem existe, tá? Você pegando elementos clássicos e elementos mais abstratos, tá? E algumas ideias que existem nessa arte contemporânea que dá para a gente fazer algumas possibilidades assim bem interessantes. Uma coisa que eu observei, eu estava estudando um pouco a respeito disso, acho que até o professor Fernando Lisboa colocou, era uma possibilidade de ser algo virtual. Então, uma coisa não exclui a outra, mas já existem até sites, né, empresas que ajudam a fazer esses memoriais aí online. Existe esse memorial aí, virtual, inumeráveis.com.br, que são os nomes das pessoas que faleceram, um breve histórico sobre cada um. Bem interessante, vale a pena visitar, e aí poderia ser uma possibilidade. Ao mesmo tempo que existe algo concreto, físico, existe algo virtual também, acho que seria interessante. Tá? Aí aqui eu estou colocando as possibilidades, né? Do menor possível ao maior, talvez, né? Então aí é uma escultura bem pequena que eu fiz, de poucos centímetros. Então isso aqui é para abrir a mente da gente, tá certo? Eu não quero colocar uma cabecinha dessa lá para representar os médicos, não. Mas é só para demonstrar que a gente pode fazer muito até com pouco, certo? E para a gente abrir a mente da gente com relação à expressão da arte, né? Então, uma escultura bem pequena, de acho que 1 centímetro no máximo, 2 centímetros, bem pequena que eu fiz, tá? Uma face humana, né? Pronto, aqui é uma escultura que tem essa questão da inclinação para o clássico. Existe uma relativa riqueza de detalhes, né? Essa escultura eu fiz, não foi fácil fazer, realmente foi bem difícil, bem trabalhosa, mas assim, o resultado final ficou razoável, eu achei muito interessante. Se eu, leigo, né,
estudei um pouco, consigo fazer isso. Isso aí é uma peça em resina. Isso aí eu consigo fazer um molde e alguém colocar o bronze, entendeu? Até eu consigo fazer. Quer dizer, o artista ele vai conseguir fazer muito melhor, né? Então, assim, eu acho que não, porque vai ficar muito caro, vai dar muito trabalho, eu não sei. Eu, particularmente, eu me agrado muito nesse tipo de expressão artística aí, sabe? A gente é capaz de colocar. E outra coisa, se os profissionais de saúde vão estar com máscara e as pessoas vão estar com máscara, então você tem aí uma grande parte da complexidade da anatômica vai estar resolvida em função da máscara, né? Então, assim, é uma possibilidade que eu estou colocando para vocês que é viável. Não é uma coisa inviável, não, sabe? Estou reconsiderando algumas coisas que imaginei que não já teria abandonado. Existe um artista potiguar, Guaraci Gabriel, fez menção a outros artistas aí, e ele tem uma linha de trabalho mais contemporânea, mas existe um tipo de trabalho que ele faz que eu acho que dá para ser incorporado aí, pelo menos é uma possibilidade, dentro de algumas propostas que eu vou colocar aqui, certo? Aqui é uma escultura que ele fez, né? Tá certo? Tá em Santa Cruz essa escultura, uma escultura em metal, vocês veem aqui, tá certo? Muito representativa, né? Muito interessante. Tem um contorno aqui, todo, né, vazado, e aqui uma base, né? Então, assim, eu achei essa ideia fantástica dele, assim. Eu acho que dá pra gente fazer algumas esculturas nessa linha. É uma escultura que vai gastar menos material, porque ela é bidimensional, é bonita, e ele pode utilizar e utiliza muitos materiais, como já falei, reciclados, né? Então eu acho que fica barato, bonito, tem uma vida útil boa e dá para fazer umas ideias assim bem, umas composições bem bonitas, né? Olha essa escultura que ele fez, certo? Eu acho assim uma técnica muito interessante. Eu não sei se ele faz no corte a laser, talvez, mas fica um visual muito lindo, muito bonito. A gente vê aqui a imagem do Rio Grande do Norte, aqui a cidadezinha do Porto do Manque, onde está essa escultura, né? Representa uma senhora pescadora da região. Quer dizer, isso aqui, na minha opinião, assim, fantástico. E ela é autoexplicativa. Você olhou, você já está entendendo o que é. Se você olhar com um pouco mais de cuidado, você vai ver algumas coisas, vai ver aqui no Rio Grande do Norte. Entendeu? Então, é uma linha que eu achei, assim, muito interessante e foge um pouco daquilo que a gente está mais acostumado a ver, a pensar, a considerar. Tá? Isso aqui, o memorial, é da guerra em Seul, tá certo? É uma coisa grandiosa e tal. Mas eu achei muito bonita para dar uma ideia do pequeno, né, para esculturas de poucos centímetros, para esculturas de poucos metros, para esculturas de vários metros, né, e para uma escultura dessa que é bem maior, né? Então, assim, as possibilidades são praticamente infinitas, né? E olha aqui como traduz, né? Os dois soldados aqui se encontrando, né? Se abraçando, né? E as Coreias aqui divididas, né? Eu achei fantástica essa ideia aqui, belíssima, né? E é um estilo que é antropomórfico aqui, eu achei bacana, tá? Então, a gente não vai necessariamente fazer assim, mas é uma ideia, né? A gente não fechar o espectro de possibilidades. E se a gente tem tempo para fazer, né? Esse custeio pode ser diluído, né, com o tempo. Talvez até valesse a pena fazer uma coisa bela, assim, grandiosa, do que uma coisa mais resumida. Minha opinião, né? Minha visão, a gente vai discutir aí, tá? Esse aqui Hiroshima conhece muito bem, né? Essa linha aqui, tá? Então, esse escultor, ele trabalha com a arte cinética, certo? Que é um tipo de escultura mais contemporânea que ela tem esse apelo do movimento. Então, de acordo com a posição que você está, a escultura ela tem configurações diferentes, certo? Existem algumas esculturas que ela tem um movimento próprio e tem esculturas que, de acordo com o seu posicionamento, a escultura ela toma uma forma diferente. E essa linha de artística, né, esse estilo aqui, é o que eu tive algumas ideias que eu acho que a gente pode considerar também, certo? E aí, misturar tudo, né, e fazer uma coisa nova, pode ser também. Não é obrigatório fazer uma ou outro tipo, né? Então a arte ela permite isso. A gente não tem
necessariamente que trabalhar fechado, né? A gente pode trabalhar, inclusive, fazendo associações, né, de estilos. Tá? Então, esse primeiro esboço, eu coloquei, o professor Medeiros colocou no grupo, eu acho que assim, ele, modesta parte, ele consegue trazer a ideia que eu acho que é o que a gente pensa. Pelo menos a ideia que eu penso, e ele concordou comigo, eu acho que na mesma linha também, Hiroshima, não sei se por coincidência ou se de alguma forma essa figura ajudou, né? O que acontece? Você vê profissionais de saúde por todos os lados, né? Protegendo quem está no meio, que é a família, podia ser o globo, né? Ou as duas coisas, um globo e uma família, tá? E nas laterais aqui embaixo os nomes das pessoas, né? Se eu fosse fazer isso aqui, se nós fôssemos fazer isso, se o escultor for fazer isso aqui, tridimensional, um por um, vai ficar realmente muito caro, porque até a quantidade de matéria-prima vai ser muito grande. Mas se nós utilizarmos aquela estratégia do Guaraci, dá para fazer isso aí. Dá para fazer o recorte desses profissionais, né? E dando essa perspectiva aqui, que eu achei bem interessante. E tem um apelo cinético também, né? Que onde você olha, você vai estar vendo mais ou menos a mesma coisa, tá? Quer dizer, não importa o momento, tá? Em todo momento, quer dizer, em toda perspectiva que você faz aí, você vai ver o profissional de saúde protegendo a família, né? Essa era a ideia que eu queria passar nesse esboço. Eu acho que foi bem aceita pelo grupo, assim, tá? Esse aqui é um esboço simplificado, né? Tomando carona no que o Hiroshima colocou, tá certo? Eu já coloquei menos realístico, menos clássico, mais contemporâneo. Particularmente eu não gosto muito disso, mas é uma possibilidade. Essa configuração, as duas mulheres, dois homens, a máscara, né, o gorro, tá certo? Aqui até assemelha um pouco a questão do arte conceitual do cavaleiro, né? Que vai desbravar, né, o inimigo, né? Que veste aquela sua indumentária para se proteger e vai enfrentar o perigo. Então acho que tem essa leitura também, dessa forma aqui. Eu acho que entre eles poderia ser um globo, o mundo todo, tá? Poderia ser um hemisfério, seria mais barato, né? Poderia colocar aqui os meridianos e tal, para a pessoa entender melhor que se trata do globo terrestre, porque para fazer o mapa vai ficar muito complicado. E uma outra possibilidade também, em cima desse hemisfério ou do globo, fazer uma família. Não precisa ser uma coisa muito grandiosa, não. Pode ser uma composição pequena, mas que dê a percepção de que os profissionais de saúde estão protegendo a família, estão distantes dela e estão se expondo por elas. E que isso é uma coisa que é no mundo todo. Né? É uma coisa que nós estamos passando aqui que o mundo todo está passando também. Então, assim, eu pensei dessa forma. Como o colega colocou aí a sugestão dele, né, de fazer um monobloco, né, eu coloquei aqui como se fosse uma peça só, todos estão colados numa mesma base, tá? Inclusive a própria base é uma peça também, tá certo? Então seria tudo um grande, uma grande escultura, e aí faria o molde e derramaria aí a liga. Pode ser oca também, que aí você gasta menos matéria-prima, né? Mas assim, eu preferiria, eu particularmente, Zé Luiz, preferiria isso aqui realístico. Isso você vê nas rugas, vê no sofrimento, a expressão, entendeu? Duas mulheres e dois homens, com a máscara e tal, e aqui o mundo, uma família aqui em pé, entendeu? E aqui nos laterais, como Hiroshima bem colocou, os nomes. Eu acho que seria uma possibilidade. E tem aquele apelo cinético. Onde você olha, você vê a mesma imagem, né? Que aquele esboço inicial trouxe também. Aí eu penso, assim, é uma possibilidade também de aproveitar essa linha de trabalho do Guaraci e fazer uma coisa um pouquinho diferente. Por exemplo, se nós pegarmos dois planos ortogonais, certo? Aqui seria uma visão superior, essa aqui seria um meio perfil, tá? E colocar esculturas em um plano ortogonal, no plano A, por exemplo, e uma outra no plano B, o que acontece? Nesse caso aqui, quando eu estou aqui
Nessa posição, eu estou olhando aqui de cima. Nessa posição, eu estou vendo aqui esse A, essa figura A. O B eu não vejo nada, eu praticamente vou ver só uma linha. Então, o que é que eu vou ver quando eu estiver nessa posição? Eu vou ver o profissional afastado da família, separado por tudo, né? Pela quarentena, enfim. Quando essa pessoa vai andando aqui ao redor do monumento, e ele para nesse ponto aqui, no A, então, nesse ponto aqui, ele vai ver o que? Ele vai ver esse plano B, que seria o que? Ele vai ver essa imagem. Aquele mesmo profissional que tem família, né? Que é um ser humano, que sofre, vai estar com a sua família. Né? Então, se ele for andando, ele vai ver uma imagem que vai se mudar. Né? Vai ver a separação e a aproximação. Isso vai depender do ponto de vista que ele está. Certo? É uma forma que eu vejo de fazer uma escultura cinética e que aqui eu estou colocando um plano vazado, mas pode ser só o contorno, igual essa imagem aqui. Tá? Eu acho que pode ser assim também, de forma que eles vão estar aqui em planos ortogonais e de acordo com a posição de quem está observando aquela obra, ele vai ter interpretações diferentes. Né? No final ele vai ter uma ideia do todo. Certo? Aqui é uma visão superior, está mostrando ao centro aqueles planos ortogonais. Né? Embaixo, tá? A gente teria aqui as placas, né, com os nomes das pessoas. A pessoa teria aqui as visões, tá? Uma visão aqui no plano A e aqui uma visão no plano B. Ela vai estar andando aqui ao redor. Tá? Aqui é uma visão meio perfil, os planos ortogonais, um jardim talvez, e aqui ao redor onde as pessoas andam, né? Podia ser de mármore, de granito, enfim. Tá? E aqui também uma representação com mais placas, né? Com os nomes aqui, uma representação vista de cima. E aqui é mostrando, né? De acordo com a posição, você vê uma situação, aqui a família separada e aqui a família junta. Tá? A família unida, né? Depois de vencida a batalha. Né? Então aqui você tem também duas percepções, a mesma ideia que eu coloquei no anterior. De acordo com a posição, você vai ter duas imagens. Tá? E aí você pode ir além, você pode pegar, colocar ao centro uma escultura principal, podia ser aquela ideia dos bustos, né? E ao redor, ou uma família aqui no meio, né? Ou totalmente esculpido 3D, né? Ou com placas, aquela mesma ideia de planos ortogonais, e ao redor dessa escultura, ela vai estar num plano mais elevado, a parte central, nas laterais aqui, ao redor vai ter o quê? Silhuetas de profissionais de saúde, em várias posições. Um vendo no prontuário, outra parada, pensando, enfim, outro talvez no centro cirúrgico, enfim. Aí a gente viria as imagens, ele disse se dá para fazer, se não dá, e a gente colocaria vários profissionais de saúde. Também daria aquela mesma ideia, tá? De cada um ali naquele seu nicho, trabalhando, enfermeiro, enfim, enfermagem, para proteger o que é mais importante, que é a família. Né? Aqui poderia ser um globo também, um hemisfério, enfim, aí são várias possibilidades. Né? Aqui é a visão deles separados por um muro, né? que é representado pela doença, e aqui todo mundo junto, né? Isso de acordo com a perspectiva. Existe uma possibilidade também, aproveitando essa mesma configuração aqui, é o seguinte: colocar todos os profissionais de saúde em planos paralelos. Planos paralelos, um paralelo ao outro, perfilado. Você vê ao centro a escultura principal, que dependendo da angulação vai ser a família reunida ou a família separada. Tá? E nesse ângulo, por exemplo, da família separada, você não veria ninguém, porque os planos você estaria de perfil. Certo? Quando você anda um pouco e vê a família reunida, então você vai ver todas as figuras dos profissionais de saúde. Vocês estão me fazendo compreender. Então, como eles estão todos paralelos, se você está olhando para um, você está olhando para todas. Se você fica numa perspectiva que não consegue ver nenhuma, porque vão ficar todas em uma linha, assim, você não vai ver o que está representado em cada painel daquele, então você vai ver apenas o que está perpendicular ao seu campo de visão, que seria uma família separada.
Quando você muda o posicionamento, você vê a família reunida e vê todos os profissionais. Não sei se deu para compreender bem, mas é uma forma também de fazer uma escultura interessante, uma ideia, também nessa ideia de algo cinético. Tá? Aqui é uma outra ideia, também na mesma linha, onde eu posso ter ou não os outros profissionais de saúde aqui ao redor. Você tem aqui uma área circular, onde as pessoas vão estar andando aqui. De um lado, aqui visto de cima, vai ter o profissional de saúde, que pode ser em pé, andando, pensativo, ou de joelhos, ou enfim, numa posição meio que quase tombando, né, de cansado e tal. E do outro lado, teria a família, né, uma figura adulta, uma figura infantil, né? E quando você olha nesse ponto aqui, ou seja, você vê de lado essa representação, então a sua percepção vai ser essa. Você vai ver o profissional aqui, aqui eu estou fazendo que eles estão se vendo, mas poderia ser diferente. Tem um profissional aqui, podia estar em pé ou sentado em tudo, e aqui a família. Quando você vai mudando o posicionamento, você vai andando aqui ao redor, o que acontece? Há uma superposição das imagens de forma que a família se une. Então, dependendo do ponto de vista que você está, né, ao longo da história da doença, tá, ao longo daquelas placas que você vai vendo aqui, olha, as placas das pessoas, você vai vendo a família separada e dependendo do ponto de vista, essa família vai estar reunida. Poderia ser placa, poderia ser uma escultura realmente, de bronze, 3D, aí a gente discute, né? Eu achei também uma ideia que a gente pode considerar também, né? Claro que quanto mais elaborado, mais difícil, mais tempo, mais complicado, talvez mais caro, não necessariamente. Pode ser feito com menos custo, mas fica mais complicado, né? Na verdade. Mas assim, eu acho que a gente não pode, em nome de pragmatismo, deixar de fazer uma coisa melhor. Minha ideia, certo? Minha ideia é essa, certo? E poderia ser, essa última aqui é uma mistura daquela ideia que eu coloquei aqui para vocês, né? A família e o profissional em locais diferentes, distantes aqui. Quando você muda o posicionamento aqui, você vê eles se abraçando, tá? Eles se abraçando. E aí você pode colocar os profissionais em placas também, espalhados ao redor dessa escultura aqui. Então, é uma outra possibilidade. Estou falando assim para a gente abrir as possibilidades, né? Então, assim, já me estendi bastante, mas era o que eu queria passar para vocês, né? Eu acho um projeto fantástico, já falei isso algumas vezes. Me sinto, assim, muito feliz, né, em poder estar participando com vocês desse projeto. Acho fantástico, assim, essa oportunidade, né? De honrar essas pessoas que se foram, né? E eu coloco, né, uma frase aqui de Shakespeare, né? Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. E foi o que aconteceu aí com os nossos amigos, nossos colegas, né? Aqui a imagem da Marvel, né? Já mostrando aqui os profissionais como super-heróis, que eu acho que não é romantização, eu acho que isso é uma realidade. Talvez alguém que tem algum tipo de sentimento não sei, de ciúme, não interpreta dessa forma, acho que é um romantismo, mas eu acho que não é. É a nossa realidade. A gente tem que reconhecer isso, tá certo? E a gente, assim, como diz no popular, estamos juntos, né? Estamos juntos. E eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Fui bem longo aqui, porque eu queria passar bem à vontade a cada possibilidade. Se eu fizesse um áudio, se mostrasse uma foto, não iria ser a mesma coisa. Então fiz esse vídeo aqui. O nome, como eu falei, o título não necessariamente é esse, pode ser outro. Eu acho que a gente tem tempo realmente para discutir. E assim, a gente tem um time fantástico. Então, assim, eu acho que a gente vai conseguir fazer uma coisa muito maior do que a gente. Tá? A gente vai ter como combinar aí essas percepções e fazer uma coisa melhor. Tá certo, pessoal? Pois uma boa noite, fiquem com Deus aí, obrigado e vamos em frente, tá? Se eu puder fazer para ajudar também, inclusive posso, não sei se alguém conhece o artista que o Guaraci, posso falar com ele, a gente pode
posso procurar falar com ele, a gente pode tentar ver as outras possibilidades. Eu não me aprofundei nos esboços, porque esboço é esboço. Se eu fosse fazer uma coisa mais elaborada, talvez perdesse tempo. Eu coloquei aqui as ideias, e à medida que vocês forem amadurecendo a proposta, a gente vai tentando fazer uma coisa mais concreta, mais para a gente compreender melhor. Ok, pessoal? Abração aí. Fiquem com Deus, hein? Se cuidem. Um abraço.